apagar das luzes de 2023, nesta reta final de dezembro, um dos filmes deste ano que eu mais aguardava acabou de entrar no catálogo da Netflix. Eu assisti fazem algumas horas e vou compartilhar com vocês aqui neste vídeo as minhas mais sinceras primeiras impressões sobre Maestro, de Bradley Cooper. A cinebiografia do músico e pianista Leonard Bernstein, que aqui é interpretado pelo diretor e roteirista do longa-metragem, Bradley Cooper, abre com a seguinte citação: uma obra de arte não responde a perguntas, ela as provoca. E o seu significado essencial está na tensão entre as respostas contraditórias. Pois bem, falando em contradição, o personagem principal e protagonista deste filme, Leonard Bernstein, é uma figura que parece ser cercada por essas contradições, essas incompatibilidades, esses conflitos que se dão entre lados opostos. Isso está presente na vida privada e pública de Bernstein, no seu lado pessoal e também profissional. A começar pelo fato dele ser um músico, pianista, que se vê dividido entre dois rótulos, o rótulo de compositor e maestro, sendo que o primeiro seria essa posição que ele ocupa no show business, né, realizando e escrevendo, né, compondo trilhas sonoras para peças de teatro, musicais e até mesmo filmes. E a outra, enquanto regente de uma orquestra, essa posição de poder sobre outros músicos, que também é uma posição de autoridade, de hierarquia e de alto prestígio social. Do outro lado, ou eu diria no interior disso tudo, né, na vida privada, particular, no aspecto pessoal da vida de Bernstein, nós temos a questão da sua bissexualidade, o seu interesse romântico e sexual tanto por homens quanto por mulheres, o que lá na frente vai afetar no seu relacionamento conjugal, né? Isso porque ele vai manter relações extraconjugais lá na frente, o que vai impactar sobretudo, né, a vida das pessoas que estão à sua volta, dos seus familiares. A maneira como Bernstein vai lidar com as afetações destas contradições todas em sua personalidade não é nem um pouco saudável. Podemos dizer, sim, que ele é um companheiro um tanto quanto tóxico para sua esposa Felícia Montealegre, que aqui é interpretada pela Carey Mulligan, uma atriz que, por mais discreta que seja, carrega muito bem todo esse peso, né, de ser, digamos assim, a âncora desse turbilhão de emoções, né, de ser o reflexo disso tudo que está acontecendo com a personagem principal de Maestro. Mas eu acho importante a gente lembrar que, apesar do Bernstein parecer para muitos espectadores um monstro, por trás daquelas próteses, da maquiagem, do nariz, do penteado, existe uma alma, né, por dentro dele que vai ser reconhecida, celebrada na reta final do longa-metragem. As personagens aqui não são demonizadas, muito menos endeusadas ao longo do filme. Muito pelo contrário, todas elas as suas próprias contradições, inclusive a Felícia Montealegre de Carey Mulligan. Eu a considero fundamental para a gente compreender o desenvolvimento do personagem interpretado pelo Bradley Cooper, porque apesar de todos os conflitos e inconformidades, no início é Felícia Montealegre quem, de certa forma, incentiva, estimula, talvez legitime alguns comportamentos de Leonard Bernstein que lá na frente serão prejudiciais para o casal. Como quando, por exemplo, durante as férias da família no campo,
ela pede para que ele não revele, né, não conte a verdade à filha mais velha, que mantém relacionamentos extraconjugais com um aluno, com um músico, enfim, um jovem do ciclo profissional dele. E só para concluir esse parênteses sobre as personagens principais e seus intérpretes, eu gostaria de dizer que o sorriso da Carey Mulligan é um acontecimento e não é de hoje. É um gesto que ilumina a tela, mas deixa um rastro de constrangimento e de dor antes de fato conseguir existir diante da gente. Eu quero destacar aqui duas cenas que, ao meu ver, além de serem rimas bastante interessantes no interior de Maestro, elas, enfim, demonstram como a personagem do Leonard Bernstein é bem construída, né? Como esses conflitos, essas contradições que habitam o seu âmago são bem desenvolvidas pela forma do longa-metragem. A primeira delas é logo no início, quando das sequências em preto e branco. A Felícia Montealegre está à esquerda do quadro e o Leonard Bernstein está ao fundo. Eles estão em um palco vazio conversando e ela o recorda do fato dele ser um homem, que um homem no show business tem mais liberdades, enfim, e oportunidades do que as mulheres. O Bernstein ele não vai assimilar essa frase como uma cartilha, enfim, como uma frase de efeito. Na verdade, aquilo vai atingi-lo de uma maneira muito mais forte, porque vai fazer com que ele reflita acerca da sua própria identidade, né, dos seus interesses sexuais e tudo mais. E isso vai ser resgatado lá na frente, quando as cores já tomaram conta de Maestro, no diálogo em que o Leonard Bernstein, novamente ao fundo do quadro, mas dessa vez à esquerda, e a sua filha mais velha, que está ao nosso lado direito, conversam a respeito destes boatos. Boatos que versam sobre as relações extraconjugais do músico com alunos, enfim, com jovens que fazem parte da orquestra e do seu meio profissional. Neste momento, depois que o Bernstein fala que tais boatos são mentiras fabricadas por invejosos, a sua filha confessa estar aliviada com a notícia. E esse alívio também atinge profundamente o interior do personagem principal e será no silêncio dessa cena, num plano contra plano muito simples, que nós vamos sentir o peso dessa fala da filha, né? A maneira como isso vai impactar o íntimo, né? Vai rasgar, dilacerar de certa forma o interior do personagem principal. E ainda a respeito da linguagem utilizada pelo Bradley Cooper em Maestro, né? Da forma do filme, eu gosto muito da maneira como as discussões entre o casal são encenadas. Quem pôde assistir ao longa-metragem vai se lembrar do momento em que eles estão conversando à beira da piscina na casa de campo e nós observamos a tudo muito de longe, mas muito de longe mesmo. Posteriormente vai nos ser permitido uma aproximação, né? A gente consegue entrar no quarto do casal naquele dia de ação de graças no apartamento deles e, enfim, testemunhar também uma DR mais calorosa, por assim dizer. E na medida em que nos aproximamos do desfecho, no último terço, a câmera está cada vez mais junto destes dois, assim como eles também parecem se reconectar, se reconciliar. São movimentos muito simples, eu volto a dizer e devo concordar, mas eu discordo de quem os considera demasiadamente acadêmicos ou banais. São, na verdade, ao meu ver, execuções muito verdadeiras e voltadas aos atores, a presença deles, a encenação, né? A contracenação
destes corpos em cena. E, enfim, temos aqui, né, diante deste conflito conjugal e que também atinge aos familiares, um verdadeiro melodrama, né, com altos e baixos, assim como a execução musical de uma orquestra. E me encaminhando para os finalmente deste vídeo, que está ficando mais longo do que eu pretendia, afinal de contas são apenas as minhas primeiras impressões acerca de Maestro, eu não posso deixar de comentar a respeito do som, né? Elemento que também é incontornável. Primeiro que as músicas originais, as composições de Leonard Bernstein são inseridas na trilha sonora com inventividade, se misturando, trocando de uma ópera, enfim, uma música mais clássica e erudita para temas de amor sublime amor, por exemplo. A banda sonora colabora, portanto, com o ritmo, mas também com essa representação exagerada e melodramática de um longa-metragem que é cortado por elipses dilacerantes. Eu diria que corajosas por justamente não procurarem atalhos. Nós comentamos sobre som, então vocês me permitam uma última observação no que toca o silêncio, porque o grito abafado contra a almofada do Leonard Bernstein no momento em que a sua esposa está de cama por causa de um câncer, a supressão desse estrondo é tão poderosa quanto o ápice das suas execuções musicais, como na cena da igreja. É tão emocionante quanto a sequência em que a Felícia Montealegre, sua esposa, sussurra aos pés do seu ouvido, demonstrando que está disposta a se reconciliar e confessando que o ama, apesar de todas as suas contradições. No mais é isso, amigas e amigos. Se você já assistiu ao filme, comenta aqui embaixo o que achou dele, para a gente seguir trocando ideia. Eu peço também que faça a gentileza de deixar um like e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, tá bom? Eu me chamo Ezequiel, para quem não me conhece. Este foi mais um vídeo do Falando Cinema e a gente se vê no próximo.